Fala pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos aqui ao nosso canal. Nesse vídeo de hoje a gente vai comentar sobre esse título histórico aí do Botafogo. Venceu o Galo por 3-1 e conquistou pela primeira vez a Taça Libertadores, né? O título aí tão perseguido, tão sonhado pelo Botafogo, quebrando um jejum aí histórico aí de mais de 30 anos aí sem conquistar títulos, né? Vamos dizer praticamente aí 30 anos, né? O último título relevante aí do Botafogo, sem ser campeonato estadual, foi o Brasileiro de 1995, né? Então o Botafogo está aí num dia histórico aí para o torcedor do Botafogo. Vou tentar comentar um pouco sobre esse jogo, tentar comentar um pouco sobre o atual momento aí de Atlético Mineiro, Botafogo, nesse momento aí, nesse ano, vamos tentar comentar um pouco sobre isso. Mas antes disso, se você gosta desse tipo de conteúdo, se inscreva aqui no nosso canal, deixe seu like, isso ajuda bastante aqui no nosso trabalho. Pois bem, vamos comentar aí sobre esse atual momento aí dos dois times, antes da gente conversar um pouco sobre o jogo propriamente dito, e depois eu queria também comentar um pouco sobre as perspectivas aí de futuro, como que eu estou enxergando aí, principalmente para as próximas temporadas aí, para o atual momento do futebol, tanto brasileiro quanto mundial aí. Bom, eu comecei acompanhando o Botafogo desde o início dessa caminhada aí na Copa Libertadores, né? E se a gente lembrar do ano passado, sempre muito importante a gente refrisar e relembrar o que aconteceu ano passado. O Botafogo vinha numa campanha muito boa no Campeonato Brasileiro, já tinha um grande time. E aí perdeu aquele jogo lá para o Palmeiras, emblemático, onde o Endrick fez 3 gols e o Botafogo vencia por 3-0, tomou a virada, perdeu por 4-3 para o Palmeiras, né? Então, a partir daquele jogo, as coisas mudaram ali, o Botafogo começou a cair de rendimento, o time começou a não produzir mais e viu o título ali brasileiro escapar. E mais do que isso, a vaga lá para a fase de grupos da Libertadores também o Botafogo viu escapar por entre os dedos, né? Então o Botafogo ficou numa posição no Brasileiro onde ele se classificou para pré-Libertadores. E aí nessa pré-Libertadores o Botafogo fez um jogo muito difícil lá na estreia lá da competição desse ano contra o Red Bull Bragantino, onde eles conseguiram decidir o jogo no finalzinho do jogo lá em Bragança Paulista. Então assim, não foi nada fácil para o Botafogo entrar nessa Libertadores, né? Então já começou aí numa campanha de pré-Libertadores, né? Bom, eu vou comentar aqui sobre o Atlético Mineiro, né? Depois a gente volta aqui falando mais do Botafogo. O Atlético Mineiro vivia um momento diferente do Botafogo porque já existia uma expectativa muito grande em cima do time, né? Começou lá o ano com o Filipão como treinador, não deu muito certo. E aí quando chegou o Milito as coisas começaram a caminhar. Conseguiu lá o título do Campeonato Mineiro, mas assim, algo que não é muito difícil, né? Pensando ali que a realidade era o Cruzeiro desfacelado, né? Todo desmanchado, tentando se reencontrar ainda na era Ronaldo, um América que havia caído para a segunda divisão do Campeonato Brasileiro, então assim, times medíocres, né? Tanto América e Cruzeiro, no sentido de elenco, né? Não de instituição. Então o Atlético foi tranquilo ali para ganhar o Campeonato Brasileiro, né? O Campeonato Mineiro ali. E ali a expectativa era de que conquistasse coisas grandes aí nessa temporada, né? O que de fato não aconteceu, porque ali ao longo da temporada o time começou a cair de produção, né? A gente viu ali que o desempenho no Campeonato Brasileiro não foi aquilo que era o esperado e, consequentemente, né? Se tinha uma baixa expectativa tanto na Copa do Brasil e na Libertadores. Mas, surpreendentemente, o Atlético Mineiro chegou na final da Copa do Brasil e da Libertadores, né? Fez dois jogos assim, que eu acho chave ali nessa campanha ali, do Atlético Mineiro ali na Copa do Brasil e na Libertadores. Na Copa do Brasil foi contra o São Paulo, fez um bom jogo lá no Morumbi e garantiu a classificação, né? Conseguiu uma vitória fora de casa. E na Libertadores fez um jogo emblemático lá na semifinal contra o River Plate. Venceu muito bem jogando lá em Belo Horizonte, com o show lá do Daverson. E aí a coisa ficou bem tranquila assim, para eles chegarem na final. Bom, então era esse o contexto.
E eu vi muita gente criticando, né? Muita gente falando... eu escutei de tudo aí falando sobre essa final, o que de certa forma eu acho injusto, né? Porque são dois times que nunca se enfrentaram nessa final, né? E o Botafogo, se eu não me engano, acho que é a primeira vez que chegou na final da Libertadores, nunca tinha ganhado. O Atlético Mineiro já ganhou uma vez, mas foi a segunda vez que chegou na final. E são dois times que, historicamente aqui no Brasil, são times azarados, né? Times que os torcedores ali sofrem muito, né? Já aconteceu coisas assim inacreditáveis, tanto com o Atlético Mineiro quanto o Botafogo, né? Então eu vi até um pessoal comparando essa final com aquela final lá dos Azarões, né? Eu não lembro aqui o ano, mas eu acho que foi no começo ali dos anos 2000, a gente teve uma final envolvendo São Caetano e Once Caldas, né? O São Caetano era uma sensação aqui do futebol brasileiro, né? Um time que teve uma ascensão assim meteórica, né? Rapidamente assim chegou ao topo e também caiu assim rapidamente, sumiu. Hoje acho que não está disputando nem a terceira divisão do Campeonato Brasileiro, né? Então assim hoje não passa por uma grande fase o São Caetano. E aí o São Caetano chegou na final, né, inacreditavelmente, da Libertadores, né, eliminando grandes times aí pelo caminho. Só que na final eles perderam o título para o Once Caldas, né, que também era um azarão ali, né. Então muita gente comparando, só que o momento atual é outro, é diferente, né. No momento em que as pessoas criticavam lá Atlético Mineiro e Botafogo, isso realmente já aconteceu em algum período ali da história ali no recente ali, esses clubes realmente não ganhavam nada, tinham elencos assim ruins. Só que hoje, querendo ou não, né, o torcedor aceite ou não, tanto o Atlético Mineiro como o Botafogo são os principais clubes aí do futebol brasileiro e mais ainda do futebol sul-americano, né? Chegaram à final aí da Libertadores com méritos, né? Todos os dois times. Então, apesar de ser dois clubes aí considerados azarões aí, a história atual, o momento atual do futebol é outro, né? Tanto o Atlético Mineiro quanto o Botafogo hoje são clubes muito bem estruturados, né? Tem estádios próprios, então a coisa é um pouco diferente, né? Não é mais ou menos ali dessa maneira como se tinha no passado. Bom, dito isso, fazendo essa introdução, né, esse prólogo aí do que eram esses dois clubes aí, vamos tentar comentar sobre o jogo, né, o que foi esse jogo. Foi um jogo com um roteiro assim, completamente inesperado, né, porque aos 40 segundos de jogo, o Botafogo teve um jogador expulso, né? Então, justamente, não teve assim, não foi algo injusto, foi algo que realmente o jogador deu um chute, né, no rosto, né, do jogador do Atlético. Então, rapidamente ali o juiz já foi, acho que acionou o VAR ali e expulsou, né? Mas acho que ele já estava com o cartão vermelho na mão antes mesmo de acionar o VAR acho que só confirmou. Então, o Botafogo jogou o jogo inteiro, né, 40 segundos, né, tipo, não deu tempo nem da bola rolar ali direito, né, com 10 jogadores, né, o que é algo assim, realmente, como dizem, né, coisas que só acontecem com o Botafogo. E aí, a coisa parecia que seria mais tranquila para o Atlético Mineiro, né, o Atlético começou a tomar conta ali do jogo, começou a criar chances, só que eu acho que eu vi algumas pessoas analisando, às vezes quando o fato do Atlético Mineiro ter jogado 11 contra 10, meio que quebrou a estratégia que o Atlético tinha inicial e isso fez com que tivesse vantagem para o Botafogo. Bom, eu não sei, assim, analisando ali, vendo o jogo, o Atlético teve mais volume de jogo, o Botafogo teve que se acertar ali durante esse período aí que teve que jogar o jogo inteiro, né, durante essa adaptação que teve que fazer depois dessa expulsão e teve que se reinventar. Então, assim, a coisa para o Atlético ficou mais fácil. Só que o Atlético a gente via que ele pressionava, mas eram jogadas assim que não estavam sendo muito efetivas, né? As chances assim que levavam mais perigo geralmente era o Hulk, né, dando chutes de longe ali. E o goleiro do Botafogo, né, o John, muito bem posicionado, conseguia ali defender, fez boas defesas ali e conseguiu segurar. Então, era assim, os lances mais de perigo. No mais, eram uns cruzamentos assim dentro da área que efetivamente não rendiam muita coisa.
E aí no primeiro tempo a gente teve umas atuações muito ruins também, né? O Scarpa eu acho que não jogou bem, o Davidson acho que não atuou muito bem. E quando foi ali, o Botafogo foi se assentando em campo, né? Parece que eles já fizeram uma linha defensiva que às vezes ficava 6 jogadores ali na defesa, né? Então assim, o Botafogo se acertou ali dentro de campo, conseguiu segurar a pressão e no contra-ataque estava começando a achar o seu jogo. E daí surgiu uma chance lá, o Luiz Henrique fez o gol, né? Um gol importantíssimo, decisivo no momento importante da partida, fez 1-0, o que de certa forma ali mudou completamente o panorama do jogo, né? O Atlético tinha que sair para continuar ali pressionando, mas tinha que fazer o resultado, né? E aí, novamente, ali num contra-ataque ali, o Luiz Henrique sofreu o pênalti, né? E também teve que chamar lá no VAR. E aí o Alex Telles foi quem bateu esse pênalti, né? Fazendo ali 2-0 para o Botafogo. Então, naquele momento ali, eu acho que já estava meio que decretada a vitória ali do Botafogo, né? Eu acho que seria muito difícil o Atlético Mineiro virar esse jogo, menos com um jogador a mais, assim, né? Muito pela postura do Atlético, como o Atlético estava se comportando ali dentro de campo, a gente não via que estava acontecendo nada, que iam se criar jogadas novas ali, que iam se fazer alguma coisa diferente do que tinha apresentado. Eu não tinha muita expectativa de que a coisa pudesse mudar. E aí no segundo tempo o Atlético Mineiro voltou bem melhor, fez 3 mexidas, né? Colocou ali o Mariano, colocou o Vargas e colocou o Bernard, né? E aí o Vargas rapidamente fez um gol de escanteio logo nos primeiros minutos e foi um jogo de ataque contra a defesa, né? O Atlético ficou em cima ali o jogo inteiro, mas novamente assim, sem muita efetividade, assim, o Botafogo se defendeu muito bem e as chances que eram criadas assim, era mais um chuveirinho ali na área que não rendia muita coisa. E ali no finalzinho do jogo, né, o Botafogo conseguiu fazer 3-1, já estava já nos acréscimos ali para sacramentar realmente a vitória. Então, assim, foi uma vitória muito expressiva do Botafogo, que jogou o jogo inteiro com um jogador a menos. E, na minha opinião, acho que se tivesse 11-11, o Botafogo tinha liquidado essa fatura aí no primeiro tempo. Acho que tem muito time Botafogo, a gente viu o Botafogo atropelando o Palmeiras, né? E quanto ao Atlético Mineiro não foi diferente. Eu quero colocar aqui na tela aqui para a gente discutir um pouquinho a escalação dos dois times, né? Vamos começar analisando aqui primeiro o Atlético Mineiro, né? Que teve o Everson e jogou ali com 3 zagueiros, né? O Júnior Alonso, o Rodrigo Batalha e o Lianco. Então o Lianco, às vezes, ele no primeiro tempo ali, ele meio que jogava de lateral, a gente via ele apoiando muito, mas assim, a gente vê o zagueirão lá apoiando meio complicado, né? Às vezes o cara não tem aquela habilidade necessária, né? Aí na linha ali de meio campo, né? A gente tem ali o Guilherme Arana, o Alan Franco, Fausto Vera e o Gustavo Scarpa. Eu acho que tanto o Guilherme Arana quanto o Gustavo Scarpa no primeiro tempo criaram muito pouco, né? Os caras estiveram praticamente ali nulos, né? Eu não sei se foi a defesa do Botafogo que conseguiu anular ali esses jogadores, mas criaram muito pouco. Então são 2 jogadores que, quando eles jogam bem, o Atlético Mineiro vai muito bem, né? E nesse jogo aí, tanto o Arana quanto o Scarpa fizeram partidas bem ruins, assim, na minha opinião. Aí a gente teve também no ataque ali o Paulinho, Davidson e o Hulk, né? Eu acho que tanto o Paulinho quanto o Davidson ficaram meio apagados no jogo, não apareceram tanto. O Hulk foi novamente o nome do jogo, né? As principais chances ali passavam por ele, né? Ele realmente que comandava o ataque do Atlético, jogou muito bem, mas eu acho que faltou ali talvez um apoio ali para o Hulk, né? E também tem que considerar que o Botafogo também é um grande time, né? Bom, vamos dar uma olhada agora no time aqui do Botafogo, né? Então o Botafogo entrou lá com o John Vitor. Só comentando aqui antes do Atlético, o Atlético no segundo tempo fez as alterações e eu comentei aqui como o Atlético ficou lá no primeiro tempo, né? Como ele entrou. Depois eles fizeram algumas alterações, tirou o Lian, colocou o Mariano, né? Colocou o Vargas também, né? No lugar do Scarpa. Então, assim, eles fizeram essas mudanças aí no segundo tempo, né? E aqui a gente vai falar do Botafogo também, como o Botafogo entrou nesse primeiro tempo, né? Então, John Vitor lá no gol, Vitinho,
Adrielson, né, na defesa ali, Barbosa, Alex Telles, essa linha de defesa muito sólida, né, jogadores muito experientes. O Alex Telles foi quem foi escolhido lá para bater o pênalti, né, jogador extremamente experiente, né, muito competente, e eu acho que o Hulk ali no segundo tempo estava cansando ele, né? Eu acho que ele foi até substituído, né? Impressionante como o Hulk joga bem, né? Então ele teve a tarefa ali de marcar o Hulk, correu muito o Alex Telles, né? Fez uma grande partida. E aí no meio-campo, o Marlon Freitas e o Gregory, né? O Gregory foi esse jogador que foi expulso ali logo nos primeiros minutos. Daí a gente teve no ataque, esse ataque do Botafogo, que eu até comentei em outros vídeos, que quando está 11 contra 11 é realmente um time muito ofensivo, né? Na prática, isso aqui viram 4 atacantes, né? Luiz Henrique, Savarino, Thiago Almada e Igor Jesus. Só que no momento em que o Botafogo teve o Gregory expulso, ele teve que mudar a estratégia, né? Então eles tiveram que segurar bastante o jogo e sair mais no contra-ataque. Então, assim, em linhas gerais, foi um jogo de ataque contra defesa. O Atlético Mineiro pressionou ali o tempo inteiro, enquanto o Botafogo se defendeu. Mas soube ali fazer os gols ali no momento adequado, né? No momento certo. Bom, na minha opinião, o Botafogo teve um título aí com grandes méritos, merecidamente aí campeão, jogou muito melhor que o Atlético, tem muito mais time que o Atlético, e a gente pode discutir aqui um pouco o que o John Textor, né, o bem que o John Textor tem feito para o torcedor do Botafogo, né? Muita gente tem questionado aí a forma como o Textor tem atuado aí no futebol brasileiro. Acho que tem algumas coisas que realmente são questionáveis, né? A gente não sabe se o Botafogo, esse time do Botafogo, se ele realmente se paga, né? Se o investimento que o John Textor está colocando ali de jogadores, ele realmente vai dar um retorno, ou se o cara está só ali investindo no time, colocando dinheiro, mas sem ter uma contrapartida, né? Porque às vezes o cara está colocando um dinheiro de fora. E aí que entra a questão do fair play financeiro, né? Que aqui no Brasil ainda está incipiente ainda essa discussão, ainda tem que avançar bastante, mas a gente não sabe se o Botafogo de fato dá lucro, esse time do Botafogo. Outro detalhe importante também para a gente comentar sobre esse Botafogo, que na minha opinião tem um padrão de futebol que é diferente dos outros clubes aí do Brasil. Eu acho que talvez um clube que chegou próximo do que é jogado no futebol internacional, é jogado nos clubes da Europa, quando você pega lá um Real Madrid, um Barcelona, Bayern de Munique, Borussia, Arsenal, Liverpool, Manchester City. O padrão de jogo e a intensidade com que esses clubes jogam é muito diferente dos clubes aqui do Brasil. Então a gente vê que existe uma diferença muito grande, principalmente naquele Mundial. O último que ganhou foi o Chelsea, foi o Corinthians em cima do Chelsea, né? Então depois disso não teve nenhum outro clube brasileiro, né? Talvez e nem sul-americano, né? Os brasileiros aqui na América do Sul estão reinando, então assim são os melhores clubes e não estão conseguindo disputar de igual para igual. Então assim, a gente vê que o nível é diferente, né? Tanto nível de intensidade, nível técnico e elenco, né? Esses times geralmente têm um elenco muito vasto, um elenco muito qualificado. E eu acho que o Flamengo do Jorge Jesus foi um time que a gente viu ali talvez se aproximando mais daquilo que era ali esse padrão aí desses times internacionais, e agora a gente vê esse Botafogo numa nova era. Eu acho que esse Botafogo ele tem um padrão internacional de equipe ali. O elenco deles é muito qualificado, tem muitos jogadores bons assim. E era uma coisa assim que quando se contratou esses jogadores, eram jogadores que eles não eram conhecidos aqui no Brasil. Desde o ano passado eu estou acompanhando o time do Botafogo, aqui no meu canal tem vários vídeos falando sobre o Botafogo, e eu vejo que são vários jogadores bons, mas que não eram conhecidos aqui no Brasil. Então, às vezes, aqui no Brasil, tanto a imprensa quanto os torcedores dos outros clubes não entendiam que o Botafogo era um grande time. Então, às vezes, você conversava com alguém sobre futebol, você falava, não, o Botafogo é o melhor time do Brasil hoje, os caras têm um elenco assim, assado, não sei o quê. A pessoa falava, não é possível, Botafogo não. Então, as pessoas não tinham a dimensão de que o Botafogo tinha tantos bons jogadores, né? Porque
atualmente a gente vê que os jogadores brasileiros, né, os de melhor qualidade, estão atuando fora do Brasil, né? Seja no mundo árabe, seja na Europa, né, no leste europeu, enfim. Os jogadores não estão atuando no Brasil. Então, tinha vários jogadores ali que o Botafogo repatriou e montou esse grande time. Então, assim, o Botafogo tem um time muito acima da média. Se a gente comparar com o Palmeiras aí, do Abel Ferreira, que ganhou esses títulos, eu ainda acho que o Botafogo é muito melhor. O Abel Ferreira é um cara retranqueiro, né? É um retranqueiro com grife, né? E a forma como que o treinador atual do Botafogo, né? O treinador do ano passado também, né? Eles armam um time é diferente, né? Então, assim, a perspectiva é de que o Botafogo, na próxima temporada, já entre aí como o principal concorrente, né, ao título, no mesmo patamar, né, vamos dizer assim, de Flamengo, Palmeiras, que hoje são aí os principais clubes do Brasil. O Atlético Mineiro a gente vê que tem uma estrutura muito boa, mas a próxima temporada do Atlético talvez não vai ser tão boa quanto essa, né? A gente já vê que eles já vão demitir vários jogadores que já estão na lista de demissão. Talvez não vão se classificar para Libertadores, né? Vão precisar vencer as 2 partidas no Brasileiro, torcer por resultados ali para se classificar para Libertadores. Eu acho que é um pouco difícil para eles ali, então já vai cair um pouco a renda, né? Já não vai disputar uma competição internacional, então tem alguns problemas o Atlético Mineiro. E eles também não conseguiram se manter, né, por anos consecutivos ali no topo, como Flamengo e Palmeiras conseguiram. E agora a gente vê chegando esse Botafogo, que com todos os problemas aqui que eu falei, a questão do fair play financeiro, a gente não entender direito como o Textor pensa futebol, como ele está planejando esse Botafogo, eu acho que é um clube que chegou ali e que vai ficar ali no topo ali por um bom tempo aqui no futebol brasileiro. Outra coisa que eu queria comentar aqui para finalizar o vídeo é sobre o Mundial, né? O Botafogo vai disputar aí o Super Mundial em 2025, mas esse ano também tem o Mundial, que eu não sei se vai ser jogado lá no mundo árabe, se vai ser jogado no Catar ou se vai ser jogado em Marrocos, mas é aquele Mundial tradicional aí que a gente já tem, né? Só que dessa vez os clubes brasileiros vão precisar fazer um jogo a mais, se eu não me engano, né? Contra um clube do México, né? Então eles já não vão entrar mais na semifinal, talvez eles vão entrar na quarta de final. Tem uma pequena mudança, mas a tendência é que o Botafogo chegue na final. O Botafogo tem um bom time e eu vou além. Talvez essa seja a oportunidade de o Botafogo ser campeão mundial, porque o Real Madrid não vem numa grande fase. O Real Madrid está no momento ali de reformulação, vários jogadores no departamento médico, né? Então talvez seja um momento oportuno para o Botafogo conquistar esse título, porque é disparadamente aí o melhor time aí dos últimos anos aí do futebol brasileiro. Comparando com o Flamengo do Jorge Jesus, que eu acho que talvez o Jorge Jesus conseguiu dar um nível de intensidade maior, mas o Botafogo tem um elenco mais completo, né? Mais equilibrado do que aquele elenco do Flamengo do Jorge Jesus. Bom, então eram essas as minhas impressões aí, ficou um vídeo bem longo aí, mas a gente tem que realmente dar os méritos aí para o Botafogo, que conseguiu essa conquista realmente histórica, realmente muito importante, conquistando a Libertadores de 2024. Eu fico por aqui, um abraço a todos e até a próxima.